Então, pessoas, bom dia de novo. A nossa aula hoje a gente vai começar a relembrar alguns conceitos, né, relacionados à termoquímica, relacionados ao calor. Alguém se recorda de alguma coisa que a gente já discutiu isso no ano passado? Sobre entalpia, termoquímica, vocês se lembram? E alguém pode falar? Trabalho? Se quiser pode ligar o microfone. Quando a gente fala em termodinâmica, esse calor ele pode ser utilizado para o desenvolvimento de trabalho. Sim, tem. Mas tem muito mais coisa que a gente falou em química. Vamos lá, participa aí. Ou ninguém lembra de nada. Impossível. Só combustão. Vamos lá então discutir, relembrar de algumas coisas. Vocês se lembram dos conceitos, né, de sistema e vizinhança? Qual é a diferença entre sistema e Sim, vizinhança? sistema é o que está envolvido na reação e a vizinhança é tudo que está ao entorno. Então, quando a gente fala de sistema e vizinhança, sistema é sempre o nosso objeto de estudo, né? Então eu posso estar estudando algo numa dimensão macroscópica, eu posso estar estudando uma cidade, eu posso estar estudando uma rua, uma residência, um ser vivo, né? Isso aí pode ser um objeto de estudo. Eu posso entender, por exemplo, qual a interação que ele tem com a vizinhança, o que está ao redor dele. Mas também existe o estudo dos sistemas numa visão microscópica. Microscópio numa dimensão micro, né? Então, quando a gente fala de reação química, a reação química ela é o nosso sistema de interesse. E ele vai interagir, mesmo que nessa dimensão micro, ela interage com a vizinhança. Então, por exemplo, nós já falamos algumas vezes sobre sistema aberto e sistema fechado. O que você entende por sistema aberto e sistema fechado? O óbvio, né? Fechado não está aberto, aberto não está fechado. Então a gente tenta imaginar um limite, né? Que separa uma coisa da outra. E quando a gente fala de sistema fechado, tem a questão de ser isolado ou não. Por exemplo, eu posso ter um sistema fechado e isolado do som. Então, o som que é produzido ali dentro não se propaga para o lado de fora e vice-versa. Da mesma forma, eu posso ter um sistema isolado termicamente. Então, eu posso evitar as trocas de calor com a vizinhança. Quando a gente fala de entalpia, principalmente, a gente fala de calor. E calor, a gente tem a ideia da diferença entre calor e temperatura. Calor está diretamente relacionado à energia que é transferida entre o sistema e a vizinhança. Né? Podem ser dois corpos, podem ser dois sistemas, pode, mas aquele limite ali, ele não pode ser isolado, termicamente, no caso. Então eu garanto uma transferência de calor entre esses limites, né? Essas duas dimensões. E essa transferência de calor, ela simplesmente acontece porque existem diferenças de temperatura. Para quem não se lembra ou para quem já estudou, isso tem a ver com a lei zero da termodinâmica. Né? Corpos não isolados, em diferentes temperaturas, têm troca de calor até que a gente encontre o equilíbrio térmico, né, entre os dois corpos. Então, transfere-se calor até as temperaturas se manterem. E da onde para onde vai esse calor? Como é que é o mecanismo de transferência de energia aí? Quem perde calor e quem ganha calor? Do mais quente para o mais frio. E aí, vamos lá, Renan. Só para lembrar que quente e frio para gente não funciona. Quente e frio são sensações, não é isso? A gente sempre tem a transferência de calor do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Você, por exemplo, vamos supor, essas noites estão fazendo tem temperatura mais baixa. Então, seu corpo costuma ter uma temperatura maior do que o ambiente. Você vai para a área externa da sua casa, da sua residência,
e a tendência natural é você perder calor para o ambiente. Então a temperatura do seu corpo tende a diminuir e você tem a sensação de frio. O inverso acontece. No verão, esses dias que o pessoal tem tomado sol, né, para poder esquentar, aí você estaria com a temperatura menor do que a temperatura da vizinhança. Então você começa a absorver calor. E a sua temperatura, aí você tem a sensação, nossa, tá quente, tô sentindo, né? Aí tem essas questões de senso comum. Mas dentro das ciências nós não temos frio. O frio não existe. Existe perda de calor, diminuição da temperatura. O que é o calor? Sensação. É ganho de energia, aumento da temperatura do corpo. Ponto. E o que isso tem a ver com entalpia e com reação química? Se eu perguntasse de novo para vocês o que é uma reação química, depois de tanto tempo estudando, como é que você me responderia? O que define uma reação, explique uma reação química, no geral. Pode usar o microfonezinho também, se quiser. Uma reação entre substâncias, elementos, que vai gerar algo diferente do que havia no começo. Isso. E como isso se processa? É uma reação entre todos os reagentes presentes. Aí você não pode esquecer que numa reação química existem substâncias que possuem interações entre elas, né? Interações entre as partículas, e existem interações que formam as ligações químicas. Então, numa reação química, eu preciso quebrar essas ligações, quebrar essas interações e gerar novas interações. Então, querendo ou não, existe uma questão energética presente aí. Quebrar ligação não é fácil, fazer ligação não é fácil. Existem energias diferentes dependendo do tipo de ligação, dependendo do tipo de interação. Então, tudo isso gera uma quantidade de energia. Isso aí pode ficar no sistema, e aí aparecem vários outros tipos de energia. O que é entalpia para a gente? Entalpia vai ser o calor, correto? Mas existem alguns parâmetros para você falar que esse calor que vai ser liberado ou vai ser absorvido possa ser considerado entalpia. Como é que isso é feito de forma experimental na prática? É... Cadê você? Vocês conhecem esse equipamento aqui? Alguém já ouviu ou já ouviu falar desse equipamento? Não, né? Então, isso aqui é chamado de calorímetro. O que é o calorímetro? O calorímetro é um equipamento que nos permite verificar a variação de temperatura dentro do recipiente. Então, esse sistema aqui é um sistema fechado e é um sistema isolado. Não é perfeito, mas ele tende a ser isolado termicamente. Então, ele impede manifestações de absorção de calor da vizinhança para dentro ou liberação de calor. Essa variação que vai acontecer aqui dentro, quanto à energia, vai se manifestar aqui no termômetro. Então, se acontece alguma coisa, algum fenômeno aqui dentro, em que eu vejo a temperatura aumentar do termômetro, significa dizer que está sendo liberado calor. Então, a gente vê uma variação de temperatura positiva. Por quê? Lembra que variação é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então há um ganho de absorção de energia e aumenta a temperatura. E a partir dessa expressão aqui, pessoal, grava aqui macete, coisas do tipo, a gente consegue, pela variação de temperatura, descobrir a quantidade de calor envolvida. Então a gente tem que a variação de temperatura é diretamente proporcional à quantidade de calor, inclusive positivamente ou negativamente. Se a variação de temperatura ela for positiva, significa que está sendo liberado calor para o ambiente. A gente consegue quantificar isso aqui. Se eu tenho uma diminuição de temperatura, significa dizer que a reação química ou o fenômeno aqui absorve energia e a temperatura diminui. Aí a gente consegue quantificar o quanto de calor foi absorvido. Isso também depende da quantidade de matéria e da propriedade específica dessa matéria quanto a essa capacidade que ele tem, né, que a gente chama de calor específico, capacidade térmica.
Alguns já devem ter ouvido esse nome, essa expressão. O que nós temos, então, dentro da termoquímica, dentro das reações? Que aqui a gente tem que estudar a reação química em si. O que a gente considera, e foi definido, e aqui é importante destacar, quem tiver com a apostila ou estiver anotando, é essa observação que aparece aqui, tá certo? Que numa transformação há pressão constante. Então a gente vai imaginar que esse sistema tem que ser aberto, ok? Ele não pode ser fechado. Pressão constante, o ideal para a gente é a pressão atmosférica, correto? A variação de entalpia, ΔH, aquele que a gente descobre, aquilo que a gente calcula, ele tem que ser igual ao calor liberado ou absorvido. Então todo esse Qzinho aqui da expressão vai ser o nosso ΔH. Então se o calor a gente vai entender que se está sendo liberado calor para a vizinhança, a gente está falando que eu tenho uma perda de entalpia para a vizinhança, porque a gente considera a pressão constante. Se não for a pressão constante, a gente tem outras energias envolvidas. Mas dentro da termoquímica, todas essas reações acontecem a pressão constante. Aí nós podemos afirmar que todo calor é proveniente da entalpia. Então, o que é entalpia, no fim das contas? É essa energia que surge, né, que é necessária numa reação química, que pode ser classificada como a variação de calor. Então, toda vez que a gente fala assim, olha, a reação química liberou o calor, a gente está diminuindo a entalpia do sistema. Ah, é uma reação química que absorveu o calor. Então a gente diz que esse sistema aumentou sua entalpia. Toda vez que a gente fala de calor, a gente está se referindo à vizinhança. Toda vez que a gente fala de entalpia, a gente se refere ao sistema, à reação química. Sim ou não? Eu acredito que vai ser fácil relembrar essas coisas porque a gente trabalhou bem isso aí no ano passado. Mas eu quero salientar a parte teórica, certo? O que é a entalpia? É uma energia que está diretamente relacionada ao calor. E para isso, para a gente poder fazer essa afirmação e que fala que as duas coisas são as mesmas, né? Que todo calor liberado vem da diminuição de entalpia e vice-versa, a gente tem que entender que isso tem que acontecer a pressão constante. Então, nosso sistema sempre vai estar aberto. Maravilha? Então, nessa discussão, nós temos dois tipos de reações termoquímicas, tá? Uma reação chamada de reação exotérmica e uma reação chamada de endotérmica. De novo, reação exo ou exotérmica, né? Para fora. É uma reação que libera calor para a vizinhança, ou seja, diminui a entalpia do sistema. Uma reação endotérmica retira calor da vizinhança. Então eu aumento a entalpia do sistema. Vocês conseguem visualizar isso de perder entalpia e aumentar a entalpia? Como se fosse nível energético. Não aquele nível lá da eletrosfera, mas como se tivesse um marcador de energia. E aqui eu vejo que se uma reação exotérmica liberou calor, o nível de entalpia do sistema diminuiu. Se a reação ela é endotérmica, ela absorve calor da vizinhança, então o nível de entalpia subiu. Tá certo? Isso é muito mais fácil de identificar graficamente. Então, num gráfico, fica visível para a gente esse ganho, esse aumento de entalpia ou diminuição de entalpia. Então, os gráficos normalmente trazem no eixo Y o H, que é o símbolo para entalpia, e no eixo X a gente vai entender como caminho da reação ou tempo de reação. Vai ser quase a mesma coisa, correto? Então, o caminho da reação sempre parte do início e acaba, obviamente, no final. No meu início da reação, quem eu tenho? Reagente. Na etapa final, eu tenho o produto. Então a gente entende que do início eu começo sempre dos reagentes, indo em direção aos produtos. Então essas setas que aparecem aqui, aparecem em exercício, aparecem em questões, eles indicam para a gente da onde o nosso sentido. Então eu vejo aqui ó, a seta subindo. Então eu estou vindo do início para o final, dos reagentes para os produtos. Nesse segundo gráfico aqui, ó, a seta ela está descendo. Então meu início vindo em direção ao final.
dos reagentes vindo para os produtos. Então, ó, esse da esquerda, eu começo dos reagentes e aumento o nível para os produtos. Se eu aumento a entalpia do início para o final dos reagentes para os produtos, eu entendo que houve uma absorção de calor, um aumento da entalpia, o que caracteriza uma transformação endotérmica. Agora, se no meu início, né, dos reagentes para os produtos a seta desceu, eu estou diminuindo o nível de entalpia, eu estou diminuindo a quantidade de energia. Então está sendo liberado calor para a vizinhança. O nível de entalpia diminui dos reagentes para os produtos, o que indica para a gente uma transformação exotérmica. E aí tem a questão matemática, né, de simbologia. Se numa transformação endotérmica, no final eu tenho mais energia que no início, essa subtração vai prevalecer o sinal do maior, da unidade maior. Por isso, o ΔH de uma transformação endotérmica é sempre positivo. Então, parece ΔH da reação igual a mais 1.700.000 e pouco quilojoules ou quilocalorias. Então, se aparece esse sinal positivo, me indica que essa transformação ela é endotérmica. Agora, numa transformação exotérmica, a minha entalpia final é menor do que a entalpia inicial. Então, matematicamente, quando eu faço essa conta, eu subtraio os algarismos e mantenho o sinal do algarismo maior. Então, numa transformação exotérmica, o meu ΔH aparece com um sinal negativo. Sempre vai aparecer ΔH igual a menos. Então, vamos aqui fechar dois exemplos que é o mais comum, de reações que vocês já estudaram. Fotossíntese é endotérmico ou exotérmico? Endotérmico. Endotérmico. Não é isso? Só você lembrar do processo, né, de fotossíntese, né? Todo o sistema, né, vegetal ou fotossintetizante absorve energia luminosa, né? Absorve energia, que no nosso caso absorve calor e converte lá nos processos. Então eu aumento a entalpia do sistema. Então a fotossíntese é um processo endotérmico. Então qualquer reação de fotossíntese que for apresentado para vocês, tem que aparecer a reação, a equação ΔH igual a mais não sei quanto. Na respiração celular, não é o inverso, tá? A não ser que seja quantitativamente, tá? Processo de respiração celular, você tem uma decomposição da glicose em formas mais simples, onde se libera energia para o sistema, para a vizinhança. Aumenta a temperatura dos animais endotérmicos, isso perde calor na evapotranspiração de plantas. Não importa, eu estou perdendo calor, diminuo o nível de entalpia. Então a respiração celular é uma transformação exotérmica. Samuel lá no começo falou que lembra logo de combustão. Combustão foi outra reação que eu apontei muito para vocês, vocês têm que lembrar. Combustão total, reação com oxigênio de compostos orgânicos produzindo gás carbônico e água. Queimar é uma transformação exotérmica. Vai aparecer o ΔH negativo para a gente. Tranquilo até então? Ou alguém tem alguma pergunta? Eu também espero que esteja tudo certo, que eu esteja falando besteira. Tá certo? Isso, mano. Como eu falei, isso aqui é bem tranquilo quanto. Eu sei que vocês entenderam bem isso no ano passado. Então acaba sendo mais um remember aí e talvez a gente aproveite mais também essa revisão de termoquímica para aprofundar um pouco mais nas questões de matemática, nas questões de cálculo, ok? Que às vezes é o que pega para algumas pessoas, para outras nem tanto. Vamos seguindo aqui então. Ó, aqui eu estou mostrando então a questão do ΔH, ó, entalpias de combustão. Tem gente que pergunta assim para mim, professor, reagiu com oxigênio é combustão? Aí eu jogo a pergunta para vocês. Qualquer substância que reage com oxigênio é combustão? Samuel disse não.
Pode ser oxidação. Se reagiu com oxigênio, a gente pode chamar oxidação, né? Isso tem a ver até com o termo lá da oxirredução, das reações eletroquímicas. Mas para ser combustão de fato, a substância que reage com oxigênio, ela é chamada de combustível. E normalmente as substâncias combustíveis que liberam energia, elas são substâncias de natureza orgânica. Então você vai ver, é sempre metano, metanol, etanol, gasolina, querosene, propano, butano. E tudo que eu estou falando você já conhece. Então são substâncias orgânicas, tem que ter cadeia carbônica. Então, essa cadeia tem energia ali no meio das ligações, no meio das interações, que esse processo com oxigênio, que normalmente é em excesso, porque ele está no ambiente. Aqui eu tenho as questões de estequiometria, né? Proporcionais, lei de Proust e lei de Lavoisier. Mas a gente consegue ter uma ideia por aqui. Então, o octano, que é a molécula, né, base para a formação de gasolina, sofre combustão. Então, eu tenho as proporções aqui das substâncias. Combustão total produz gás carbônico, produz água. E aqui, no caso, eu tenho um valor de energia liberado de menos 5.471 kJ. O etanol tem a fórmula molecular aqui, ó, molecular. Não precisa ser a estrutural, tá? Porque a gente não tem aqui a questão, essa quantidade ela não depende, a não ser que eu tivesse formas diferentes do etanol, que não é o nosso caso. Eu libero então na sua combustão em torno de menos, não precisa do sinal negativo, eu já falei o termo libera, então libera 1.368 kJ, ou ΔH é igual a menos 1.368 kJ. Tranquilo quanto a isso? Heitor, você está com o microfone aí hoje? Heitor não está na sala, né? Bom saber. Vou anotar aqui. Alan, você está aí? Tá vendo? Pois é, assim que a gente vai descobrindo, né? Quem assiste, quem não assiste. Já anotei mais o nome de um. Então tá, vamos lá. Breno, Breno, você tá de microfone? Você tá de microfone é feio, né? Você está com o microfone? Poderia ligar pra gente? Sem ser o pessoal que sempre participa, alguém poderia ligar o microfone para eu fazer uma pergunta? Renan, liga para mim, por favor. Ele tá me ouvindo? Tô. Você está me ouvindo? Tô. Então, maravilha. Vocês estão aí já em casa na medida do possível, não é isso? Sim, Vocês chegaram a fazer churrasco durante esse período? sim. Sim, né? Churrasco para quantas pessoas? Cuidado com a sua resposta, hein? Deixa eu ver uma resposta que não me comprometa. É É, 4. 4, maravilha. É, normalmente, assim, curiosidade, tá? Mas aí você fala à medida possível. O que vocês costumam assar no churrasco? É, sei lá, alcatra. Alcatra, não sei, não entendo. Só alcatra. Só alcatra. Não tem mais nada? Alcatra, linguiça, pão de alho, Alcatra, frango. linguiça, pão de alho, frango. Mais alguma coisa? Acho que só. Só isso, tá ótimo. Para 4, você tem ideia de quantidade? Não faço a mínima ideia. Então, tem um monte de gente que ensina é,
quantidade para churrasco, porção manual, porção na mão, assim. Você quer fazer um churrasco, como é que você calcula? Você calcula, sei lá, não sei quantos gramas de alcatra por pessoa, mas não sei quantos de frango, não sei quanto de linguiça, né? Um monte de... Tem gente que tem uma teoria, tá? Mas vamos supor que vocês na sua casa, para 4 pessoas, aí pegue 1 quilo de cada coisa, certo? Uhum. E aí vocês compram um saco de carvão de 2 quilogramas. E aí, obviamente, vocês conseguem fazer o churrasco com um saco de carvão de 2 quilogramas e acesso tudo, esse monte de coisa, certo? Vamos supor que aí vocês compraram tudo e esqueceram de comprar o bendito do carvão. E aí foram olhar em casa se tinha o carvão guardado. Você tinha metade do saco de carvão. Você acha que você conseguiria fazer o churrasco? E essa todo esse monte de coisa? Com metade do carvão? Provavelmente não. Provavelmente não. Por quê? Me explica de um ponto de vista termoquímico. Bom, como a combustão é uma reação exotérmica para assar a carne, no caso, é endotérmica, precisa de absorver esse calor. Como teria metade de carvão, teria, no caso, a metade da produção do calor que seria produzido, a metade do tempo que seria produzido e tal. Acredito que é por causa Assim, disso, né? a questão do tempo a gente já entra numa outra situação, né? É o tamanho, se o carvão está pulverizado, se ele está pequeno. Mas você resumiu. Se eu tenho menos carvão, eu tenho metade da quantidade, eu vou ter metade da combustão e vou ter metade da energia, não é isso? Isso. Então você concorda comigo que a quantidade de calor envolvida numa reação química depende da quantidade de matéria. Sim ou não? Sim, sim. E a relação entre elas é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente. Não, calma. Direta... É Diretamente isso ou mesmo. inversamente? E o que você quer dizer com Calma aí. isso? Que quanto menor quantidade de combustível, menor teria que ser a quantidade de produto, no caso. Ou o contrário, no caso, né? A menor quantidade de produto, menor quantidade de combustível necessária. E o oposto é a mesma coisa. Então tá ótimo. Geralzão, então, independente de ser exotérmico ou endotérmico, o ΔH, o calor liberado ou absorvido, é diretamente proporcional à quantidade de matéria. Quanto mais combustível, quanto mais substâncias envolvidas, maior a quantidade de calor e vice-versa. Maravilha? Ótimo. Lembrarei de você lá na frente, tá, Renan? Obrigado pela participação. Então, pessoas, porque eu não ia falar com ele assim, aí se você chamasse mais 4 pessoas, o vizinho ia denunciar que está fazendo aglomeração, correto? Mas olha só, o que eu quero dizer é exatamente isso. O que nós temos numa reação química? Calor liberado, calor absorvido, mas essa quantidade, esse valor aqui, ele é diretamente proporcional à quantidade de matéria relacionada, correto? Então a gente precisa especificar. Aqui ele não falou nessa reação. Aqui eu tenho apenas a equação e eu tenho o ΔH, mas quanto de matéria eu tenho, ou quanto de matéria está envolvida aqui para eu liberar 5.471 kJ. Então isso tudo já é uma questão que a gente chama de padronização. Dentro do estudo, para entender esse calor, a gente necessita de padronização. Porque se for tudo ao Deus dará, fica complicado. Correto? Então deixa eu só fazer aqui um... Peraí. Vou parar o compartilhamento, mas eu já volto. Pronto. Deixa eu voltar a compartilhar a tela e mostrar um negócio aqui para vocês. Show. Deixa eu abrir o bate-papo e mostrar esse exemplo que vai aparecer aí na tela para a gente poder discutir. Então, ó, o exemplo diz assim, ó, que o fenol, e aí fenol vocês conhecem, uma substância orgânica, não precisa desenhar a fórmula molecular, para a gente aqui só importa a fórmula estrutural. Só importa a quantidade de matéria, correto?
O fenol é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e de corantes. Então é apenas uma informação aleatória, também conhecido como Balanga Base. Sabe-se que sua combustão total é representada por essa equação aqui. Então, de novo, combustão total, eu vou reagir o combustível com gás e oxigênio, produzir gás carbônico e água. E aí ele me deu o valor de ΔH. O valor de ΔH negativo, porque é isotérmico, é combustão, 3.054 kJ, esse K está maiúsculo, ele é minúsculo, kJ por mol. Então aqui ele já me deu uma informação relacionada ao que a gente comentou anteriormente. Aqui agora eu tenho a quantidade de matéria envolvida na reação. E aí eu sei que esse valor aqui depende de mol. E ele quer que a gente descubra o calor envolvido na queima de 470 kg de fenol. Então a primeira coisa que eu preciso é entender sobre esse mol aqui. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 substâncias. Esse mol aqui se refere a qual dessas 4 substâncias? Responde aí para mim. CO2? Não, Samuel. Na verdade, a gente está queimando o que aqui? Não é o fenol? Então, é porque eu estou falando assim, aqui está falando que eu tenho 3.054 kJ liberados por mol. Mol de quem? A combustão, a queima é do oxigênio? Não, é do fenol. Então, para a gente conseguir resolver o problema, primeira coisa é sempre verificar o balanceamento. Eu estou padronizando essa reação. Então, eu vou balancear essa reação. Então, aqui tem que ser fixo 1, porque é proporcional à quantidade de matéria. Eu estou queimando 1 mol de fenol e liberando essa quantidade de energia. E aí eu preciso continuar o balanceamento. Vocês já estão carecas e craques para fazer isso? Então, olha, carbono, hidrogênio e oxigênio na ordem. 6 átomos de carbono vezes 1, 6. Eu preciso colocar um 6 aqui na frente. 5 átomos de hidrogênio mais um 6. Eu preciso colocar o 3 aqui na frente. E por último, ó, eu tenho 6 vezes 2, 12, mais 3. Estou esperando a resposta. 12 mais 3, 15. Então, se eu tenho 15 átomos de oxigênio, eu preciso ter 15 átomos de oxigênio do outro lado. Como já tem umzinho aqui, eu só vou colocar o 7 aqui na frente desse O2 aqui, porque aí eu faço 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Pronto, reação está balanceada. Repete a do oxigênio? Sim, olha aqui do lado do produto, Rafael. Ó. 2 átomos de oxigênio vezes 6, 12. 1 átomo vezes 3, 13. 3. 12 mais 3, 15. Então, se eu tenho 15 átomos do lado do produto, eu preciso ter 15 do lado do reagente. Só que aqui eu já fechei que eu tenho uma molécula, né, 1 mol. E aqui já tem um átomo de oxigênio. Para 15, faltam 14. Então, eu botei o 7 aqui na frente, porque 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Eu só fiz o balanceamento para a gente poder lembrar, tá? Que aqui, no caso, não era importante. Na verdade, aqui a gente tem o seguinte. A partir desses dados, eu consigo... Ele quer que você calcule... Deixa eu botar isso no centralizado. Ele quer que você calcule a quantidade de calor envolvida na queima de 470 kg de C6H5OH. É isso que ele quer que a gente calcule. Só que nós dissemos, o Renan apontou, entendeu a coisa, nós dissemos que esse calor depende da quantidade de matéria. E nós temos aqui, por essa informação, que eu libero 3.054 kJ de energia quando eu queimo 1 mol de fenol. Posso fazer essa conta? Tem que falar que nem Reginaldo fala. Pode? Pode, mas vai dar errado, não é isso? Por que vai dar errado?
Porque a gente tem as unidades aqui de matéria, de etanol, as unidades elas estão erradas. Então eu necessito acertar. Então eu vou converter 1 mol para grama. E aí eu preciso calcular a massa molar do fenol. Isso aí vocês também já sabem, né? Eu vou agilizar a nossa vida. 12 vezes 6 mais 6 mais 16. Eu acho 94 gramas. Isso, muito obrigado. Posso fazer essa conta? Posso, mas também vai dar errado. Por qual motivo? Isso, Renan, aprendeu. Nós temos aqui, ó, em quilograma e aqui em grama. Então a gente precisa acertar essas unidades. Vou tirar o quilo e acrescentar mais 3 zeros. Agora eu posso fazer essa conta. Então eu faço 3.054 vezes 470.000 dividido por 94. E acho a resposta de 15.270.000 quilojoules de energia. Se eu fiz alguma conta errada, podem me corrigir aí, tá certo? De onde surgiu o 94? Massa molar, Rafael. Tem que pegar a massa de todos os átomos e somar. Tá certo, né? Que bom. Então você vai pegar 12 vezes 6, mais 1 vezes 6, 6 átomos de hidrogênio, mais 16, dá 94. Sucesso! Estamos nos encaminhando para os momentos finais desta manhã, mas vamos discutir algumas coisinhas. Então, a equação termoquímica, que é essa que a gente está mostrando aqui como exemplo, a do fenol, ela tem que trazer algumas informações importantes. Por exemplo, como eu falei, eu tenho que ter essa quantidade de matéria padronizada para eu saber esse valor de calor, né, esse valor de entalpia envolvido aqui, porque ele é diretamente proporcional à quantidade de matéria. Então isso aí é uma padronização. Nós temos normalmente tabelados, valores que são fornecidos, tudo isso já falando, é para 1 mol disso, é para 1 mol daquilo. Isso tem que ser, isso é importante. Quando não tem, a gente tem que fazer as adequações. Outra coisa importante é que essas reações, deixa eu botar o laserzinho aqui, tem que trazer o estado físico das substâncias também, tá? Por qual motivo? Porque existem diferenças de energia dependendo do estado físico. Vocês estão falando de temperatura desde o começo, não é isso? Então, se eu tenho uma matéria, uma substância que está no estado líquido, ou eu tenho uma substância no estado gasoso, qual das duas tem mais energia envolvida? A líquida ou a gasosa? A substância no estado gasoso, exatamente, né? Por qual motivo? Eu tenho mais temperatura. Se eu tenho mais temperatura, eu tenho mais energia. Uma coisa nós já padronizamos. A pressão é sempre um atm. E a temperatura está exatamente relacionada ao estado físico, que vai aparecer ali para a gente. Tem que ser o estado físico vinculado à temperatura. Então, já falando de padronização, de começar a discutir isso, nessa padronização a gente considera a pressão atmosférica ao nível do mar, que é um atm, que tem que ser constante, e a temperatura é a temperatura média do planeta, que é 25 graus Celsius. Então essas duas condições já são padronizadas para a gente. E a quantidade de matéria, certo? Então olha só, deixa eu mostrar essa figurinha aqui para gente, para vocês, aliás, e entender aqui, ó. Observe essas duas primeiras reações, tá? As duas primeiras que eu estou mostrando ali. Eu tenho aqui a reação de síntese de água. Porém, eu tenho valores de ΔH diferentes. Aqui a primeira libera 241,82 kJ e a segunda libera 275,83. Ou seja, essa segunda reação libera mais energia do que a primeira. Então, por exemplo, se você vai analisar, se fosse questionado assim, por que tem essa diferença de energia se as duas reações são reações de síntese da água? É só você olhar a equação e ver onde está a diferença. Ó,
Hidrogênio, hidrogênio, 1 mol, 1 mol. Gasoso, gasoso. Oxigênio, oxigênio, meio mol, gasoso, gasoso. Agora, nesse caso é o estado físico mesmo. Ó. Aqui eu produzi 1 mol de água gasosa e aqui eu produzi 1 mol de água no estado líquido. Sim, o da segunda é líquido. Então você imagina que é como se fizesse assim. Eu tivesse produzido água no estado gasoso, liberei essa quantidade de calor aqui. E depois eu passei essa água gasosa para o estado líquido. Passar a água do estado gasoso para o estado líquido, você diminui a temperatura. Você tira energia. Você diminui a entalpia envolvida. Por isso que a segunda reação tem uma quantidade maior de energia sendo liberada do que a primeira. Então o estado físico ele pode influenciar. Por isso é bom a gente prestar atenção nesses detalhes. Sim ou não? Calma que eu vou chegar lá, Renan. Compara aqui a segunda com a terceira agora. De novo é a síntese de água. De novo eu tenho diferenças no valor do ΔH. Beleza? E aqui, o que acontece? Eu tenho uma quantidade maior de energia sendo liberada aqui. E aqui de cara todo mundo já deve ter visto. Ó. Continua sendo hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso, água líquida, porém eu tenho o dobro da quantidade de matéria da segunda para a terceira. Tem mais energia sendo liberada porque eu tenho mais matéria envolvida. Exatamente o dobro, tá? Se você fizer o dobro de 285,83, você vai achar que é em 71,66. Então, dobrei a quantidade de matéria, dobrei a quantidade de calor. Por isso que eu falei que é necessário padronizar ou indicar essa quantidade presente ali. Por último, gente, a questão aqui do grafite e do diamante, nós já comentamos. Aqui não é queima, né? Não é queima. É uma reação com oxigênio. Pode liberar calor? Pode, mas a gente não vai entender como combustão, porque grafite e diamante não são compostos orgânicos, não são combustíveis. Entendeu? Mas aqui, ó, de novo, ó, diferentes valores de ΔH. Gás carbônico nos dois, gás oxigênio na mesma quantidade, porém eu tenho diferentes formas alotrópicas. Formas alotrópicas. O que seriam formas alotrópicas diferentes? Seriam disposições que essas substâncias formadas somente de carbono se apresentam na natureza. Então você encontra na natureza carbono ou na forma grafite ou na forma diamante. Correto? Então carbono grafite ou carbono diamante possuem quantidades de energia diferentes. E aí eu posso influenciar também no valor do ΔH. Grafite não queima, Samuel, na questão da definição de uma reação de combustão, isso não é. Porque tem que ser composto orgânico. Tem que ter carbono, tem que ter cadeias de carbonos. E, obviamente, hidrogênios envolvidos. Aqui eu só tenho carbono. Então eu vou entender que é uma reação do carbono com oxigênio. Certo? E aí isso não é uma reação simples de acontecer. Tem outros parâmetros que vão estar envolvidos ali. Correto? Mas aqui eu estou mostrando que existem, é o que a gente chama de formas alotrópicas. A substância simples, só que ela se apresenta diferente na natureza, de formas diferentes na natureza. E isso aqui também influencia. Só para finalizar então, a gente considera que condições padrão do sistema, 1 atm e 25 graus Celsius. Normalmente a reação envolvendo 1 mol de uma substância. E aí a gente vai avaliando reação por reação. A questão do alótropo a gente discute um pouquinho mais à frente. Aí o que acontece? Tem a questão do estado físico que a gente mencionou. Então, ó, sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, você tem uma sequência de eventos em que você aumenta a temperatura do sistema. Então, se você aumenta a temperatura do sistema, da matéria, você está fornecendo energia, está absorvendo calor, aumentando a temperatura. Então, aumenta a entalpia. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, seja de qualquer matéria, eu tenho processos endotérmicos de ganho de energia, de absorção de calor, de aumento de entalpia. Agora, se eu passo substância do estado gasoso para o estado líquido, ou do líquido para o sólido, eu estou diminuindo a temperatura do sistema,
diminuindo a temperatura do sistema, retirando o calor. Retiro o calor, diminuo a temperatura, diminuo a entalpia do sistema. Correto?